tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo. E no vídeo de hoje vim trazer mais um vlog de leitura, dessa vez de Casa de Céu e Sopro, o segundo livro da série de Cidade da Lua Crescente, da Sarah J. Maas. Mas não se preocupa que esse vídeo não vai ter spoilers, tá? Vão ser aqui as minhas reações misturadas com um diário de leitura, com as minhas considerações finais, mas tudo sem nenhum acontecimento, tá? Não vou estar falando aqui o que acontece no livro, não vou estar falando sobre personagens, é tudo realmente assim de modo geral sobre a minha opinião, sem spoilers. Então se você ainda não leu ou se você está lendo ainda, né, o livro, pode assistir esse vídeo sem problemas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei, que isso me ajuda bastante. Que longo esse prólogo, Jesus. Ai, Jesus. Já tô achando coisas aqui. Não. Teorias erradas. Oi? Quê? Terminei de ler os primeiros capítulos do livro, eu li do prólogo até o capítulo 10 agora, né? E olha, bastante coisa já aconteceu nesse início, assim, não o suficiente pra trama andar, assim, eu ainda não sei qual que vai ser direito, assim, a trama do livro, né, o enredo do livro, mas já tiveram bastante acontecimentos, assim, pra dar início, pra dar uma introdução. Tiveram alguns capítulos que eu achei muito longos, assim, o prólogo eu achei muito longo, eu fiquei um pouco confusa, porque eram alguns personagens novos e tudo mais. E tem alguns personagens novos aparecendo, que eu não sei se eu confio ou se eu não confio, porque, né, é Sarah J. Maas, então não dá pra ter certeza, assim, ao mesmo tempo que eu penso, ai, que a pessoa é muito boazinha e ela pode virar um vilão depois, ou o contrário, aparecer ser malvada pra depois ser boazinha, então não sei, não consigo elaborar muita coisa além disso. Mas gostei desses capítulos iniciais, deu pra ter uma noção, né, do que aconteceu no tempo entre o final do primeiro livro e o início desse segundo. Dá pra gente voltar ali, né, pro cenário ali do livro, né, pra voltar a conviver com aqueles personagens e tudo mais. Então, tô gostando, assim, vai ser uma árdua jornada pra ler o livro, porque é um livro bem grande. E já deu pra ver que ele vai ser um pouco denso, assim, também de informações, né? Então já tiveram várias informações sendo jogadas, assim, tiveram algumas revelações também. Então vamos ver, mas eu estou bem animada, assim, esse começo já está bem promissor. E eu devo dizer que, assim, da primeira vez que eu li A Casa de Terra e Sangue, né, que foi o primeiro livro, eu não tinha gostado tanto do Hunt, e eu não tinha chipado tanto o Hunt e a Bryce, porque, né, a gente tem aquela coisa que Sarah J. Maas a gente não pode muito confiar nos primeiros casais que ela faz, né, então eu não tinha gostado muito, mas na releitura agora que eu fiz, agora em fevereiro mesmo, eu comecei a gostar muito do Hunt, eu comecei a chipar muito ele e a Bryce, assim, então... Por favor, Sarah, não estrague isso para nós, né? Vamos manter um casal aí igual, desde o início, pelo menos uma vez, porque eu realmente estou gostando mesmo, assim, a não ser que tenha uma virada na história muito grande, assim, pra me fazer desgostar, mas não sei, assim, realmente minha cabeça tá vazia de teorias, assim, e tendo em vista o spoiler que foi soltado na semana antes de lançamento ali, né, que soltaram um spoiler gigantesco que eu acabei pegando sem querer, assim... com base naquele spoiler, eu não faço ideia de, tipo, como é que a história vai andar até terminar lá, sabe? Então, não sei, mas estou muito curiosa pra saber.
Li mais 10 capítulos agora, do capítulo 11 até o capítulo 20, e a história tá começando a andar. Assim, teve bastante desenvolvimento nesses 10 capítulos. Deu pra ver que vai ser uma coisa bem densa, questão de informação que eu já tinha comentado também, bastante informação. Tiveram algumas revelações aí, só que foram 10 capítulos um pouco mais, não vou dizer arrastados, porque eu não senti que ficou arrastado, mas um pouco mais parado, assim, né? Mas eu tô bem empolgada pra ver o que vai vir, assim, a seguir. Os personagens novos estão começando, não todos ainda, mas alguns estão começando a aparecer um pouco mais, então dá pra entender um pouquinho mais a motivação. Ainda não dá pra saber aquilo, né, em quem confia, quem não confia, mas dá pra saber aí qual que vai ser o propósito, eu não sei nem se só desse livro, mas eu acredito até da série como um todo, sabe? Qual que vai ser o enredo principal e tudo mais. Então eu tô bem curiosa, assim, pra ver o que vai vir a seguir. E é isso, assim, né? Continuo gostando, assim, dos personagens anteriores, né? Tem uns que estão ganhando um foco um pouco maior. Eu tô achando isso legal, porque não, né? Tem um ou outro personagem ali que apareceu no último livro, mas não teve tanto foco assim, né? Então eu acho que é legal o foco que tá tendo agora neste livro novo. Bryce e Hunt também, apesar dos dois estarem bem envolvidos com a trama principal ali, então não tiveram tantos momentos assim dos dois, né, e tudo mais. Mas estou gostando bastante. E vamos ver, né? Amanhã eu volto então, ou mais tarde, se eu conseguir ler mais um pouquinho, eu volto então para dar mais atualizações. Hum, teorias. Olha, uma teoria acaba de se formar aqui. Será? Chocada. Li mais 10 capítulos agora, do capítulo 21 ao 30, e olha, tá começando assim, a pegar fogo a história mesmo, viu? Eu tô gostando muito, assim, de como tá sendo desenvolvido. Tá sendo, assim, uma história bem densa, com muita informação, mas eu não tô achando ela parada, arrastada, sabe? Eu tô gostando do ritmo, assim, que tá sendo desenvolvido. Os capítulos são bem grandes, assim, eu tô estranhando até bastante, porque a Sarah, geralmente, ela mistura, né? Tem uns capítulos grandões, assim, tem outros menores, mas esse, assim, tá vindo numa tendência de capítulos grandes. Mas eu tô gostando bastante, assim, tô começando a achar muito interessante. Não que a gente não tivesse, né? Mas é que agora parece que realmente as coisas estão começando a andar de vez, assim. Então, tiveram algumas revelações que eu fiquei bem chocada, assim, né? Mas eu tô gostando bastante mesmo. E eu tô gostando também do desenvolvimento dos personagens, né? Da Bryce, do Hunt. Os outros personagens também que estão envolvendo ali a trama, que eu não quero falar muito pra não dar spoiler. Mas tô achando bem legal. Continuo desconfiada de alguns personagens novos. Tem outros ali que eu tô começando a gostar um pouquinho mais. Então vamos ver aí o que eu vou continuar achando, né? Mas por enquanto, assim, minha opinião sobre a leitura continua bem positiva. E vamos ver o que vem aí pela frente. Novo dia, novas reações. A cara de sono da pessoa que tá pegando 10 para as 7 da manhã. Tá pegando pela casa de céu e sono. Olha, o entretenimento, hein? Olha o entretenimento. Vamos lá. Vai até o 35 agora da manhã. A mania que eu tenho de ler o outro lado do livro, aí eu pego um spoiler antes de terminar de ler a página. Mas alguém faz isso? Por que eu faço isso? Ai, Senhor, lê tudo primeiro aqui.
Mais um dia e mais 10 capítulos lidos. Hoje eu li do capítulo 31 até o capítulo 40. E assim, tá mais ou menos tudo na mesma. Aconteceu bastante coisa, mas em questão de enredo ainda não avançou muito, assim, né? A gente ainda tá meio que andando em círculos, assim, que nem os personagens, então ainda não tá sendo muita coisa de enredo passada pro leitor, assim, né? Então eu fico no aguardo, assim, estou ansiosa pra saber o que vem pela frente. Eu cheguei aqui mais ou menos na metade do livro, né? Então, uns 50% do livro, mais ou menos. Tô bem ansiosa pra ver o que vem por aí, porque, assim, dá pra ver que vai vir muita revelação, muita coisa chocante, sabe? Já bolei algumas teorias com algumas coisas que foram faladas nesses capítulos, né? Nos 40 capítulos que tiveram aí, né? Tiveram algumas falas, algumas coisas assim que já me deixaram com uma pulguinha atrás da orelha, assim. Teve uma, inclusive, relacionada com um spoiler que eu peguei, que eu fiquei pensando, será que vai ser isso e tudo mais? Então, tô conseguindo fazer algumas teorias por aí. Quanto aos personagens, assim, ainda tô na mesma. Nenhum personagem ainda que eu tô desconfiada, né? Se eu confio ou não confio, ainda não revelou. Se é bom ou se não é, né? Então eu fico naquela, mas tem uns que eu tô gostando um pouco mais agora. Então vamos ver. Continuo amando a Bryce. Ela é muito engraçada, ela é muito sarcástica, assim. Eu gosto muito disso no personagem, então eu gosto bastante dela. E, gente, eu tô amando o Hunt, assim. Pra quem não tinha gostado do Hunt na primeira vez que eu li, né, o Casa de Terra e Sangue, né, que foi o primeiro livro. Gente, eu amo o Hunt agora. Eu não sei porque que eu não gostei dele da primeira vez que eu li. Na verdade, não é que eu não gostei, é que eu tinha achado ele bem... mais ou menos, sabe? Mas, assim, na segunda vez agora que eu reli o primeiro livro, eu já tinha gostado bastante dele. E em Casa de Céu e Sopro eu tô gostando muito dele, assim, também, sabe? E dele e da Bryce junto também, né? Então, assim, tô gostando bastante. E continuo muito ansiosa pra ver aí o que vai vir pela frente. Gente, fiquei emocionada. Não, porque isso? Esse. Até esqueci a cor do negócio que eu estava usando. Ai, vou chorar. Eita, vou chorar de novo. Ai, que susto. Meu Deus. Voltei, dessa vez não depois de ler 10 capítulos, mais 15. Na verdade, ontem eu li 5 capítulos, né, e não consegui ler mais. E aí hoje eu li mais 10, né, e eu resolvi falar sobre tudo junto mesmo, que foi do capítulo 41 até o 55, né. Então, assim, aconteceu muita coisa nesses 15 capítulos, muita coisa mesmo. Nem tudo foi, revelações e coisas, cenas de ação, sabe, coisas assim. Teve muito desenvolvimento do enredo em si.
Mas eu gostei bastante, assim, eu tô gostando muito do livro, tô gostando bastante do ritmo da história. Pra algumas pessoas, de repente, pode ficar um pouco parecendo que é um pouco enrolado e tudo mais, mas eu não sei, eu tô tão mergulhada de cabeça, assim, na história, que eu não tô me importando com os capítulos ou com o tamanho da história, sabe? Eu só estou achando os capítulos um pouco longos demais, assim. Tem alguns capítulos que eu acho que a Sarah podia ter dividido, sabe? Tinha um momento perfeito pra ser dividido, inclusive eu acho que ela não dividiu pra não deixar o livro com muitos capítulos, né? Mas enfim. Mas eu tô gostando bastante, assim. Tiveram alguns momentos chocantes, assim. Eu quase chorei umas 3, 4 vezes já lendo esses últimos 15 capítulos aqui. Então me emocionei algumas vezes. E eu tô amando demais. E eu preciso falar, gente, que eu amo a Bryce. Eu amo a Bryce, assim, ó. Ela foi uma personagem que quando eu li a primeira vez, o primeiro livro, eu não tinha gostado tanto. Eu fui gostar mais dela no final. Eu terminei gostando muito dela, mas no início eu não tinha gostado tanto. Mas assim, hoje em dia, eu amo muito a Bryce. Porque ela tem uma personalidade muito parecida com a da Aileen de Trono de Vidro, sabe? E pra quem não sabe, eu amo a Aileen. A Aileen é a minha personagem preferida de todos os livros, assim. Então, eu gosto muito dessa personalidade porque não é que ela seja igual a Aileen, mas tem alguns traços da personalidade que lembra muito, sabe? Assim, eu gosto bastante. Gosto do jeito que ela é super irreverente, assim. Ela fala o que ela pensa. Eu gosto muito dela. E eu tô gostando muito do Hunt também, como eu já comentei. E os dois juntos também estão sendo, ó, maravilhosos. Tô gostando muito. Quanto aos os outros personagens, assim, eu tô gostando do desenvolvimento que tá tendo de alguns personagens, tipo o Roon, né, que já era um... Eu não sei se eu tô falando o nome dele certo, tá? Mas já era um, né, o irmão da Bryce. Era um personagem que já tinha um ponto de vista no outro livro, então eu tô gostando de ver, né, o ponto de vista dele de novo. Mas tem alguns personagens novos que estão ganhando destaque que eu tô gostando também. Eu não vou falar pra não dar spoiler, né, mas que eu tô gostando também. E tem alguns personagens novos, né, que não apareceram no primeiro livro, que, assim, é aquilo que eu comentei, assim, né, de não saber se confia ou não confia. E nesses últimos 15 capítulos não tiveram grandes avanços sobre eles, assim, né. Tem um personagem que eu tô mais pendendo pra confiar do que pra não confiar. E eu estou com medo de ser tombada, entendeu? Mas vamos ver, eu tô gostando bastante mesmo. Tô avançando aí pro último ato do livro, digamos assim, né, já passei da metade dele, então... Tá faltando aí uns 20 capítulos pra eu terminar. Então eu estou bem ansiosa mesmo pra saber o que vai vir aí pelo final, ainda mais sabendo o que acontece no final. Então, enfim, vamos ver aí. E aí amanhã eu acho que eu consigo ler mais 10 capítulos e volto pra contar pra vocês o que eu achei. Ai, gosta de botar fogo no parquinho. Eu amo a Bryce, meu Deus, eu amo a Bryce. Caramba, não, 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 não. Ai, tá, ufa. Gente, por um momento. Gente, chocada. 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 Meu Deus. Meu Deus.
Meu Deus, eu tô muito chocada. Terminei mais 10 capítulos, do capítulo 56 até o 65. E, gente, como vocês devem ter visto aí na minha reação, teve uma revelação que, assim, eu tô até agora, assim, em choque com essa revelação. Não é uma, tipo, mega revelação, assim... Ai, não sei, na real é. Não sei explicar, é que de repente eu falando isso, as pessoas vão esperar uma coisa e de repente não fiquem tão empolgadas, assim, não fiquem tão chocadas quanto eu, assim, mas, cara, me chocou demais, 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 vejo, porque eu não esperava, assim. Nenhuma teoria que eu tinha indicava algum desses caminhos, sabe? Eu acho que nenhuma teoria que eu tinha, assim, antes de ler o livro tá acontecendo, sabe? Eu não tinha tanta teoria assim, mas assim, esse livro tá me surpreendendo demais. E ele tá sendo um livro muito de desenvolvimento, sabe? Eu vou até falar isso depois quando eu terminar de ler tudo. Mas ele é um livro muito de desenvolvimento e eu tô gostando muito do desenvolvimento, sabe? Desenvolvimento do enredo, da série como um todo, da mitologia que a Sarah J. Maas criou pra esse livro, né? Todo ali o universo que ela criou pro livro, pra cidade ali, né, da Lua Crescente, pro mundo que ela criou ali como um todo, os personagens, então assim, eu tô gostando demais, demais mesmo, assim, é um livro que pra algumas pessoas de repente pode ser que ele fique um pouco arrastado no meio, mas, cara, eu tô amando muito mesmo. E, cara, eu amo a Bryce. Ela é maravilhosa, gente, é sério, assim, ó, eu amo a Bryce. Ai, ela sai com cada uma, assim, ela sempre tem uma frase engraçada, uma coisa meio irônica, sabe? Eu gosto muito, assim, disso. Ela e o Hunt, assim, eu sinto que eu tô falando isso em toda atualização, mas é porque os dois estão tudo nesse livro, assim, eles estão tudo. E porque também não quero falar dos outros personagens, porque eu acho que vai ser muito spoiler, sabe? Então eu vou ficar quieta. Mas os outros personagens também, assim, ó, não tem nenhum ponto de vista que eu não esteja gostando de acompanhar, sabe? Eu tô gostando muito mesmo. Eu tô muito ansiosa pro final, faltam, tipo, 13 capítulos, mais os 3 capítulos finais. Porque esse livro, ele vem com três contos, assim, capítulos extras, digamos assim. E faltam isso pra eu ler, assim, sabe? Eu vou terminar ele amanhã, porque hoje eu não vou conseguir mais ler. Mas eu tô muito ansiosa pra ver o final, pra saber como é que vai chegar no final mesmo, né? Que é aquilo, né? Eu já peguei spoiler, então eu tô muito ansiosa mesmo. Amanhã eu termino ele. E assim, gente, olha, eu tô gostando demais de fazer isso, assim, de fazer esse vlog, de fazer essa leitura, sabe? Eu fico muito feliz de eu não ter pego mais spoilers, porque eu tô conseguindo realmente me surpreender com tudo, sabe? Mas é isso, gente. E amanhã eu volto, então, pro capítulo final aí, né? Pra parte final deste livro, que eu prevejo que vai ser só surtos, viu? Meu Deus, é choque atrás de choque. Que é isso? Ah, meu Deus. Ela. Meu Deus. Ela. Meu Deus. Meu Deus. Caramba. Meu Deus. Não. Não.
Eu entendi. Meu Deus. Ai. Ai, não. Ai, tadinho. Ai, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, meu Deus. Gente, eu tô muito empolgada. Sabia. Caramba. Eu sabia, minha teoria tava certa. Ai, Deus. Ai, meu Deus. Sarah J. Maas. Sarah J. Maas, mulher. Então, gente, terminei este livrinho. E assim, cara, é até difícil falar sem falar de spoilers. Mas eu juro, eu não vou mencionar nada que acontece aqui. Eu não falei aqui, não fiz um diário de leitura do que eu achei dos últimos capítulos, porque eu achei melhor emendar tudo com o final aqui, né? Mas assim, vou começar falando do livro como um todo, da questão do enredo. Eu gostei muito do que a Sarah trouxe aqui neste livro, porque eu achei que, analisando agora, ela fez algo muito parecido com o que ela fez nas suas outras séries. Porque, assim, no primeiro livro da Cidade da Lua Crescente, a gente tem um enredo claro, a gente tem um objetivo claro, né? A gente tem uma direção para qual a gente seguir. Né? A gente tem a personagem principal, que é a Bryce tem os seus objetivos, e no final ela alcança aquele objetivo, que é descobrir, né, o que aconteceu, né, naquela situação. Eu não vou falar aqui porque vai ser spoiler, mas, tipo assim, ela tenta descobrir, né, o que aconteceu numa situação ali e tudo mais, e ela consegue descobrir no final do livro. Então, a gente tem um primeiro livro que ele funciona como se fosse um livro solo, digamos assim, apesar de que a gente sabe que foram deixadas pontas soltas para serem resolvidas aqui no segundo livro. Esse segundo livro, ele não funciona assim, a gente não tem um enredo só para ser trabalhado, ser desenvolvido e finalizado neste mesmo livro, que é o que acontece no primeiro. A gente tem uma continuação do primeiro, a gente tem umas pontas soltas que foram deixadas no primeiro livro, e elas vão sendo trabalhadas aqui, e a gente tem uma criação de um novo enredo, digamos assim, que na verdade é um enredo que já existia no primeiro livro, mas que aqui acaba ganhando uma maior importância. Só que assim, aqui nesse livro, a gente vê que esse livro mesmo, ele serve como desenvolvimento. Ele não vai ser um livro que, assim, apesar de ter muita revelação, muita coisa chocante acontecendo no livro, vocês devem ter visto pelas minhas reações, ele não é um livro com muitos acontecimentos, digamos assim, que nem o primeiro, sabe? Eu acho que esse livro aqui, ele funciona bem como uma ponte entre o primeiro e o terceiro livro, né? A gente não sabe ainda quantos livros vão ser, a princípio iam ser 3, né? Ia ser uma trilogia, mas agora a gente não sabe porque parece que a Sarah falou que parece que vai ter um quarto, então eu não sei. Mas assim, este é um livro de meio de série, né? A gente teve uma introdução com o primeiro, aqui a gente tem uma continuação. Então, assim, eu acho que esse livro ele serve muito para estabelecer como é que as coisas vão ser daqui para frente e pra gente entender qual que é o plot maior do livro, qual que é o enredo maior da série como um todo e o que vai ser trabalhado daqui para frente. Então, a gente tem um enredo que, assim, a gente sabe que esse é o ponto de partida e a partir de agora a gente vai estar trabalhando com isso. Essa vai ser a história da série, essa vai ser a maior problemática da série como um todo. E eu acho que isso aconteceu igual em Trono de Vidro e Corte de Espinho e Rosas. A gente tem um primeiro livro que aparentemente tem um enredo, em que é resolvido, digamos assim, deixado pontas soltas, e aí a partir do segundo ela começa a trabalhar com essas pontas soltas, envolvendo um enredo ainda maior e expandindo aí o mundo que ela criou. Eu acho que ela fez algo muito semelhante nos 3, mas eu acho que aqui tá muito melhor, tá muito mais bem feito, sabe? Eu acho que, como eu falei, se você assistiu meu vídeo de leitura de janeiro, eu comentei lá sobre isso, né? Eu falei
porque eu li o primeiro e o segundo livro mês passado. Então, assim, eu comentei sobre isso, que eu acho que, assim, esse é o melhor livro da Sarah. É o melhor livro de introdução dela, é o melhor livro de escrita dela, é o melhor livro, assim, que ela realmente consegue estabelecer o mundo de fantasia que ela criou. E aqui nesse segundo livro, ela continua fazendo isso, sabe? Eu acho que ela trabalha muito bem tudo aquilo que ela estabeleceu dentro daquele universo dela. Ela criou as regras para aquele universo e ela consegue te explicar muito bem como é que isso acontece. E apesar desse ser um segundo livro, a gente ainda tem coisas que a gente ainda não entende. Então ela continua te explicando, sabe? Eu acho que ela fez isso muito bem feito. Eu gostei muito desse livro, eu acho que para muita gente pode ser que o livro seja muito enrolação, porque eu vejo essa tendência nas pessoas de acharem que só porque um livro não é 100% ação ou 100% momentos de revelação, ele é enrolação, mas não é verdade. Ele tá sendo desenvolvido coisas que vão ser importantes no futuro. E tendo relido o primeiro livro agora, né, em fevereiro, e lido esse na sequência, eu consegui perceber um monte de detalhezinho assim que ela fez no primeiro, e aí eu consegui perceber que ela tá fazendo isso no segundo também. É muita coisa que a gente sabe que de repente não foi importante para esse livro em si, mas vai ser pro próximo. Então, assim, é muito importante você ficar atento aos detalhes nesse livro. São muitos detalhes, é muita informação, então eu acho importante você fazer essa leitura com calma, você ler aos poucos, absorver aquelas informações aos poucos, ao invés de só tentar absorver tudo de uma vez só, porque você vai acabar perdendo alguma coisa ou outra. Mas, assim, eu acho que a Sarah realmente trabalhou muito bem essa história. O desenvolvimento é muito bem feito, tanto de enredo quanto de personagem, e eu já vou entrar no quesito personagem daqui a pouco. Então, assim, eu acho que ela realmente conseguiu mexer com a história de um jeito, assim, que fizesse com que o livro funcionasse como uma continuação, mas também como o início de algo maior, sabe? Então, assim, eu acho que ela realmente fez isso muito bem feito. Eu acho que a Sarah tem algumas questões, assim, tem gente que não gosta muito dela, tem algumas problemáticas envolvendo a autora, mas, assim, ela escreve muito bem, isso a gente não pode negar, sabe? Assim, eu acho que ela faz uma fantasia muito bem feita e a prova é essa, assim, Cidade da Lua Crescente é um livro que ela faz muito bem feito e, assim, eu realmente, principalmente comparando ali com o Trono de Vidro, que foi o primeiro livro dela, a gente vê o crescimento tanto na escrita, quanto no enredo, quanto na criatividade até mesmo, né, dela ao trabalhar todas essas questões. Então eu gosto bastante, assim, e eu gostei muito disso nesse livro, eu acho que realmente o desenvolvimento foi feito de uma maneira esplêndida, assim, eu acho que tiveram uns momentos, ela soube dosar o momento de desenvolvimento mais parado, com os momentos mais de ação, com os momentos revelações, e assim, a gente tem muita revelação nesse livro, sabe? E isso é muito interessante porque, assim, no primeiro livro a gente tem muitas coisas, pistas sendo deixadas ao longo do livro pra gente ter respostas no final e sendo abertas mais perguntas. Nesse livro, ao mesmo tempo que a gente fecha algumas coisas e a gente responde algumas coisas do primeiro livro, a gente abre muito mais pergunta. E são perguntas muito maiores, sabe? Não são coisas só, o que aconteceu com esse personagem? Não, é tipo assim, o que vai acontecer daqui pra frente, sabe? Com a cidade, sei lá, sabe? Coisas assim. Não é spoiler específico, tá, gente? Tô usando um exemplo aqui. Então, assim, eu gostei muito de como ela trabalhou isso, sabe? Eu acho que o jeito com que ela fez isso foi muito bem feito. Realmente gostei bastante, assim. É um livro grande. Uma crítica que eu tenho pra fazer aqui é que eu achei os capítulos muito grandes, sabe? Eu acho que, assim, tiveram momentos em que dava pra perceber que ela poderia ter quebrado um capítulo e feito dois, sabe? E ela juntou tudo num capítulo só. Isso é até algo de se estranhar, porque, assim, esse livro é um pouquinho maior do que o Cidade da Lua Crescente, o primeiro, né? O Caso de Terra e Sangue. E, assim, o primeiro tem 90 e poucos capítulos, esse tem 78. Então, assim, dá pra perceber que ela quis aumentar um pouco os capítulos, sabe? E nos livros anteriores dela, a gente tem uns capítulos maiores, mas tem, tipo, capítulos de 2 páginas, sabe? E aqui eu senti uma tendência a ter capítulos maiores. Tem um pouco mais curtos, mas no geral são capítulos grandes, assim. E isso na hora de ler, eu não sei, eu sou do time que prefere capítulos curtos, né? Então isso me pegou, assim, um pouco, mas não foi nada que atrapalhasse também no ritmo da história, porque eu tava bem envolvida ali com tudo, né? Então, assim, no geral, gente, enredo, Sarah arrasou demais. Sobre os personagens, assim, como eu falei várias vezes aqui no vlog, eu comecei o primeiro livro de Cidade da Lua Crescente, né, o Caso de Terra e Sangue, não gostando muito da Bryce, e eu terminei amando a personagem. E o Hunt foi um personagem que, tipo, eu achei ok. Mas, gente, eu não sei como é que foram essas as minhas opiniões, porque, assim, eu amo o Hunt agora, ele é maravilhoso,
Assim, eu ainda acho que ele fica atrás dos outros protagonistas da Sarah J. Maas pra mim, mas eu passei a amar muito o personagem e, assim, passou de deixar um personagem ok pra ser um personagem que eu gosto muito e que eu shippo muito com a Bryce. E a Bryce, ela é incrível. Eu acho que, assim, ó, pra mim, atualmente, ela só fica atrás da Aileen, né, de personagens da Sarah J. Maas, né, protagonistas da Sarah J. Maas, ela fica atrás da Aileen, só porque acima da Aileen ninguém. Então, assim, é isso. Mas eu gosto muito dos dois juntos, eu amei de como toda, assim, a Sarah foi trabalhando o relacionamento dos dois, os dois separadamente, os dois juntos, eu acho que foi incrível. Eu não quero falar muito pra não entrar em spoiler, né? Mas assim, sobre os personagens coadjuvantes, também não vou citar aqui de nomes, porque, né, algumas pessoas podem considerar isso um spoiler, então eu prefiro deixar sem falar nada, assim. Mas uma coisa que eu gosto bastante é que a Sarah, ela trabalha essa questão de dividir as narrativas. Então a gente não tem só a narrativa focada na Bryce e no Hunt, né? A gente tem focada com esses outros personagens coadjuvantes e eu acho que isso é muito bom pra história, porque não fica só preso nos dois, a gente tem esses outros pontos de vistas e a gente tem a oportunidade de conhecer esses personagens e de ter um desenvolvimento deles, né? Então, eu acho que isso foi muito legal, foi muito esperto da parte dela. E eu tô doida pra ver o que vai vir aí no futuro em relação a eles, porque eu acho que todos os personagens têm muito a mostrar, eles acrescentam muito à história e eu acho que eles têm muito a mostrar, sabe? E o final me deixou muito curiosa pra saber o que vai vir aí pela frente, realmente, porque foi um final muito, muito bom mesmo. E já que eu estou falando do final, gente, que final foi esse? Assim, não, é sério, que final foi esse? Eu já comentei, né? Comentei aqui no vlog, comentei lá no meu Instagram, enfim. Eu peguei o spoiler do final, né? Infelizmente. Foi aquele spoiler que saiu uma semana antes do livro ser lançado, então muita gente acabou pegando esse spoiler. Eu não queria ter pego esse spoiler, porque assim, eu queria ter visto como é que eu ia reagir ao final sem ter pego aquele spoiler, sabe? Eu acho que a minha reação, assim, eu realmente não sei como é que eu ia reagir. Porque eu sabendo do spoiler, eu já reagi, tipo, toda animada, toda feliz ali com o que aconteceu. Então eu imagino com, tipo assim, se eu não tivesse pego spoiler, como é que eu ia reagir, sabe? Eu acho que ia ter sido uma reação muito melhor, assim, eu ia ter me surpreendido muito. Mas, assim, eu sabia o spoiler em si, eu sabia o que ia acontecer, mas eu não tinha lido nada, tipo assim, porque saiu, o spoiler saiu uma página, né, uma foto da página. Eu não cheguei a ler isso, eu não li nada de descrição, de fala, de personagem, de nada. Eu realmente só peguei o spoiler mesmo, acontece isso. Então, foi o que eu peguei. Então, assim, eu acabei ainda me surpreendendo um pouco com a narrativa mesmo, né? Então, assim, ó, apesar de eu saber o spoiler, eu me surpreendi com a narrativa. Continuei animada ali com o final, porque realmente foi um final que, sim, meu Deus do céu. E foi um final que me deixou muito dividida, porque ao mesmo tempo que eu terminei muito animada, eu terminei sofrendo também. Porque aconteceram várias coisas no final. Então até você processar tudo que aconteceu, sabe? Você fica meio confuso, assim, né? Além de que o livro terminou num cliffhanger gigantesco. Sarah, quero o terceiro livro pra ontem, por favor, assim, porque impossível terminar esse livro não querendo pegar o próximo. Então, assim, se você não gosta de cliffhanger e quer esperar o próximo lançar, recomendo, porque assim, eu não sei como é que vamos aguardar aí até o terceiro, porque, caramba, que cliffhanger, eu só quero realmente pegar o próximo livro e ler, porque eu não sei o que eu vou fazer, viu? Mas assim, uma crítica que eu tenho é porque, assim, tem o último capítulo, que é um capítulo super movimentado, assim, que acontece... É assim, sabe? Eu não vou falar muito sobre o que acontece, obviamente, mas é um final que te deixa, assim, perplexa. E aí tem o epílogo. O epílogo eu achei ele um pouco mais calmo, ele te dá uma baixada, assim, do que aconteceu no final. Não achei ruim, mas, assim, eu acho que serve o propósito de um epílogo, na verdade, né? Mas agora, o que eu tenho pra criticar é porque, assim, essa edição aqui, que foi a primeira edição que saiu, eu acho que só vai ter nessa edição aqui, tem 3 capítulos extras, que servem ali como um material... É um material extra, né, ali. E, assim... Eu não senti necessidade desses 3 capítulos extras. Eu acho que foi diferente dos 2 capítulos que saíram de Corte de Chamas Prateadas, que a Sarah colocou os 2 capítulos extras lá. Aqueles 2 eu achei legal. Esses 3 aqui eu achei... qualquer coisa, sabe? Eu não senti necessidade desses 3 capítulos. E eu até achei uma coisa meio anticlímax, porque eu tava tão no hype do final, tipo, meu Deus, acabou, quero respostas e tudo mais. Aí eu dei de cara com aqueles 3 capítulos que, tipo...
ok, não me serviu de nada, sabe? Eu até li um pouco mais arrastado esses últimos 3 capítulos ali, os extras, porque realmente, assim, não me acrescentou em nada na história, sabe? É um material extra mesmo, assim, não vai acrescentar nada. Então, se você tava em dúvida, se você queria comprar essa primeira edição por causa do material extra, assim, ó, eu honestamente não acho que vale a pena, porque não tem nada demais mesmo, assim, né? Mas, mesmo assim, isso não tira o brilho que foi o final deste livro, porque, meu Deus, que final foi esse? Eu vou ficar pensando neste final deste livro, neste livro, assim, ó, por muito tempo, entendeu? E assim que ela anunciar esse terceiro livro, eu já vou comprar em pré-venda o que for, em português, em inglês, seja o que for, porque assim, ó, é sério, gente, quem leu sabe o que eu estou falando, e quem ler vai entender, porque assim, que final, viu? Assim, ó, a Sarah realmente conseguiu escrever um livro, assim, que tinha tudo e terminou, assim, ó, de um jeito maravilhoso. Eu dei 5 estrelas, favoritado, porque eu não tinha como dar diferente. Porque, assim, ó, gente, esse livro foi, assim, ó, tudo. Mesmo os momentos mais calmos, momentos mais de desenvolvimento foram incríveis. Então, assim, eu não tenho o que falar dele, porque realmente foi um livro muito bem escrito da Sarah. Foi um desenvolvimento muito bom mesmo. Um segundo livro de série muito bem estabelecido, estabelecendo realmente, assim, o enredo em si, os personagens, sabe? Deixando um final com um cliffhanger perfeito aí pra gente ler. Então, assim, ó, eu não tenho do que reclamar, eu realmente amei muito esse livro. Acho que é uma continuação muito bem feita, acho que é difícil, assim, é melhor do que o primeiro. Eu não sei se é porque, assim, nesse aqui, como eu já conheço os personagens, já conheço todo o universo da série e tudo mais, ficou um pouco mais fácil a compreensão e a conexão com a história e com os personagens. Eu gosto muito do primeiro, mas eu acho que esse aqui é melhor nesse quesito, sabe? Como eu já tenho essa conexão, eu entendo um pouco melhor, eu quero saber mais sobre a história, então acho que isso me ajudou a me conectar desde o início com o livro e tudo mais, sabe? Então realmente eu gostei muito. Recomendo muito pra quem tava em dúvida, ai, vou ler, não sei, coisa e tal, leia, porque esse livro é incrível. Esse livro estabelece essa nova série da Sarah realmente como uma série que dá pra ver que vai ser muito melhor do que as anteriores. Eu amo Trono de Vidro, assim, é a minha série de fantasia preferida, mas dá pra ver que aqui a Sarah tá trabalhando em outros níveis, em questão de escrita mesmo, de narrativa mesmo, sabe? De estabelecer e criar um mundo completamente novo. Então, assim, eu vejo que essa série tá caminhando, assim, realmente para um caminho que vai ser para estabelecer essa como uma das melhores séries de fantasia, sabe? Realmente, assim, não tem como negar isso, porque a série é incrível, vale muito a pena. E se você ainda não leu, leia, porque, ó, tá incrível. Então é isso, gente. Esse foi o vlog de leitura de Casa de Céu e Sopro. Deve ter ficado um pouquinho longo, porque assim, pra eu pegar todas as reações deste livrinho, deve ter dado aí ocupado uma boa parte do vídeo. Mas eu gostei muito de fazer esse vlog, gente. Eu amei pegar todas as minhas reações, sabe? Porque eu vou gostar de ficar revendo, assim, essas minhas reações. Porque tem vários livros que eu fico relembrando as reações que eu tive e eu queria ter filmado, sabe? Assim, então eu gostei muito de fazer isso. Mas me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram do vlog. E se vocês já leram o livro também, né? Do que vocês acharam aí dessa leitura. Deixa aqui o seu gostei também, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue lá no Instagram também pra continuar acompanhando aí o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.